Oi, bom dia, bom dia. Esse aqui é um vídeo rápido que eu vou trazer em relação de atualização do dólar, pois a gente teve a troca de contrato. E eu quero falar um negócio muito interessante, que é o que eu sempre trago aqui, e a gente vai discorrer sobre esse assunto. Ó, então, ontem eu até marquei essa linha. Olha que legal como que é você ter histórico e saber o que está acontecendo. Eu marquei essa linha preta, né, essa linha black. Por quê? Porque eu falei, aqui vai ser o fundo que eu estou colocando em questão. Ele não é um fundo, mas eu estou colocando em questão pelo devido massa de contratos que a gente tem aqui, certo? Neste caso, ele teve muita informação aqui, tá vendo? Ó, teve 1, 2, sem rompimento. Aí ele fez um rompimento e fecha contra. Faz um rompimento de novo, fecha contra. Faz um outro rompimento e fecha contra. Então, tivemos cinco passadas ali nessa região, né? Em torno dos... que agora atualizou, né? Mas em torno dos 5.320 aproximadamente. Eu não consigo atualizar aqui, não consigo fazer, deixa eu ver. 5.310, ó, 5.310. Eu tô na plataforma gringa, tá bom? Então, o que acontece? A partir desse momento que eu faço a leitura, a importância de você ter a estruturação de que a troca de contrato, ele vai provocar um ajuste. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Eu já assisti outros vídeos que eu tava falando, eu não sei se essa é a palavra certa, ajuste. Porque quando o ajuste é uma coisa, e eu sei o que é o ajuste, mas eu falo de ajuste porque ele reorganiza o padrão do valor, tá? Desse valor, do valor que o dólar está. Então ele atualiza esse valor e aí ele provoca um certo ajuste. Eu vou deixar entre aspas porque eu não sei se eu estou falando certo, tá? Eu vou pesquisar mais sobre o assunto. Pode ser que seja ajuste mesmo. Mas, voltando para o cerne do vídeo, estávamos ontem falando a respeito desse valor, dessas barras estarem testando isso aqui, ó. Testando um fundo, que para mim não é um fundo, tá? Mas eu estou usando em referência essa compressão de contratos aqui, de informação. E aí esse valor de hoje, ele estava testando esse fundo, certo? Vou provar que o que eu estou falando. Trouxe aqui o meu vídeo de ontem, ó. Deixa eu ver o quanto eu consigo avançar. O dólar, a gente tinha um contexto de fazer o quê? Aqui era um espaço, né? E aqui era o outro espaço que a gente tinha de consumo. Tem isso que eu tenho que trazer também. Ó, então, se eu tô falando que o dólar hoje... porcaria. Tá. Se eu tô falando que o dólar hoje, ele tá nessa região aqui, ó lá, ó, tá vendo a linha, ó? Esse aqui é o fundo dos contratos que eu trouxe. A linha, eu estendi ela no fim desse vídeo aqui, tá essa projeção. E aí eu estendi ela até aqui atrás, ó. E eu falei, ó, o dólar tá testando isso aqui, ó. Tá? É uma zona de vendedores, porém, aqui tem tanto contrato aqui, ó, tem tantas barras nessa região que eu fico com receio de falar que é uma zona de vendedores. Aqui já começa a ser uma zona de compradores forte, por causa dessas condições, certo? E aí eu tenho que falar o seguinte, nesse momento, inclusive aqui, se eu não me engano, no vídeo, eu até falo um pouco a respeito de talvez ele testar aqui para cima primeiro, né? Eu não lembro, eu vou assistir. Porém, eu falo muito dessas duas zonas aqui, ó, dessas aqui, né, ó, desse espaço que eu tenho aqui e desse espaço que eu tenho aqui. Esses dois espaços, eles são o espaço que o vendedor tem para poder recuar e continuar caindo, certo?
Aí vamos para o dia de hoje, a partir do momento que troca o contrato. Aí o contrato é trocado e aí a gente tem isso aqui. Olha lá. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Pronto. Deixa eu diminuir, minimizar tudo essas coisas, porque eu acho que o vídeo vai ficar mais leve. Que é bem capaz que ele comece a travar. Mas bora lá. Então eu estou falando, a princípio eu falei desse espaço e depois desse espaço. Ontem, essa pernada aqui, ó, ela era aqui, ó. Que estava dentro ainda dessa lateralização. Muito saudável, interessante, porém travado. Lateral e travado. Hoje, quando eu puxo, eu tenho que fazer isso, quando estiver próximo da alteração do contrato, eu vou começar a fazer, já colocar também os dois contratos, né? O que próximo está para vencer e o que vai abrir após o vencimento. Eu vou começar a fazer isso nos meus vídeos. Porque aqui na plataforma gringa tem como. E aí, ele consumiu. Então, ele consumiu, nesse caso aqui, ó, ele consumiu o meu espaço 1 e o meu espaço 2. Tá vendo? Ó, eu tô falando, tem que fechar aqui fora. Eu não falei no vídeo anterior? Tem que fechar aqui fora para ele ir lá para cima. E ele foi, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso no vídeo. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Aqui. Da venda, da queda. Tá, ó. Esse é a conversa. Ele está fazendo essa seta aqui. E aqui o primeiro, aqui o espaço 1 já foi consumido nessa área, né? Okay. Ó, aqui. E aí aqui é o espaço 2, que só vai ser consumido a partir do movimento que ele conseguir fazer o movimento dentro da caixa, dentro do espaço. Viu? Caso contrário, ele não vai fazer. E aí a gente volta pra cá e olha lá, ele fechou, tá vendo? Ó, ele fez. Então, olha aqui, que didático. Aí ele fez. Então significa que ele conseguiu executar aqui no contrato 9, novembro. Então ele conseguiu. Dentro de. Eu tô na H4, né? Então. 3 dias atrás. Na quinta-feira. Na quinta-feira, enquanto ele estava fazendo no contrato atual, ele estava fazendo isso, ó. Porém, no contrato de novembro, ele estava fazendo isso. Então, aqui no caso, ele já tinha fechado fora, olha lá, ó, e executou o espaço. Executou o espaço. O espaço era esse, ó. Tá? Ele tá aqui, tá marcado. Essas linhas, elas são de time frames maiores, então elas são do diário, do mensal, do diário, do semanal e mensal. Então, essas alterações, ele tende a ficar mais... As linhas não mudam, é isso que eu tô querendo dizer. Então, esse espaço, que é o espaço 2, ele já foi consumido. Aí, o que acontece? Então, se ele está consumido, a ideia aqui ainda é a venda, certo? Ainda é a venda. Aqui a gente tem uma trava nesse lugar, ó. Aqui temos uma trava. Aqui, isso aqui é uma tentativa que não conseguiu executar. Aí ele recua. Ele vai voltar. Ele não abriu aqui, então ele vai recuar. Esse recuo no contrato de novembro, olha aqui, cara, o tamanho que ele foi. Então, em novembro, ele já fez uma barra gigantesca aqui, ó. Deixa eu pintar ela. Certo? Ó. Beleza. Tivemos, então, essa barra. E agora? Sendo que se ele está fazendo a venda a partir daqui, né? Ó, essa é a venda. Se ele está fazendo a venda, esse recuo, o recuo 1, né, que eu vou deixar aqui, ó. Esse é o recuo 1, ó. Aqui, ó. O pullback 1. Então, se ele fez o pullback 1, já executou o pullback 1. A gente já sabia no contrato de novembro, acho que era outubro.
agosto. Não sei. No contrato anterior, ele já tinha consumido o vácuo 1, o espaço 1, certo? E aí eu estava projetando para ele consumir o espaço 2, esse aqui. E aí quando ele faz o espaço 2 no contrato atual, que no momento era o contrato, o novo contrato, se ele já fez isso, então significa que o pullback completo já foi executado. Que é o quê? Ele faz isso, faz o pullback e agora ele começa a fazer a abertura para poder ir lá buscar o alvo. Certo? E aí o que acontece? Ontem ele abre a venda. Aqui a venda está aqui, ó. Aqui ele abriu a venda. Então no primeiro período do H4, ele executa a abertura da venda. Certo? Abriu. Só que aí agora a gente tem um problema. A gente tem um problema sério aqui nesse caso. Vou apagar tudo. Vamos falar dessa barra aqui, ó, tá? Dessa barra do de ontem. Neste caso, aqui a gente está preso no preso. Porque antes, quando a gente estava falando dessa lateralização aqui, ó. Essa aqui era a lateralização 1. Vou colocar aqui, lateralização 1. E o espaço 2 aqui, certo? Vou manter ele aqui ainda. Qual é o problema? Quando ele faz isso aqui e abre e continua a venda, abre a venda, pá, a venda abre aqui. Só que aqui nesse caso, por que ele não avançou? Se ele abriu a venda, aqui ó, é a continuação da venda. Ele está travado, ó. Então no fim do dia de ontem, a partir então das 11 horas da manhã de ontem, ele demonstra fraqueza no rompimento da venda. Que esse movimento aqui, ele se chama, no meu setup, na minha estrutura de leitura, esse aqui se chama continuação, é o continuação. Nossa, horrível de escrever. É a continuação. Ele abre a continuação. E hoje ele abriu de novo a continuação. Porém, está com fraqueza. Por quê? Porque ele está em cima dessa região. Ó. Por que eu falei que ele está preso no preso? Então, aqui, ó, é a estrutura da lateralização 1. Ele abre a venda aqui. E aí a continuação dela é isso aqui, ó. Pum. Só que aí, beleza, no contrato anterior, a gente já estava nessa região, lembra? A gente já estava nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Nesse momento, ele vai ter que renovar a mesma região. Aí, cara, aí ele vai ficar muito dúbio, vai ficar com muitas alternativas. E aí, nesse caso de muitas alternativas, ele cria possibilidades de ficar difícil de fazer a continuação, tá? E aí, trazendo a atualização, eu esqueci que essa semana a gente tem payroll. Nessa semana temos payroll. Então, se temos payroll, pode ser que o movimento seja continuado, né? Ele pode, a quantidade de contratos que é consumido no payroll, ele pode, então, de fato, ele pode fazer uma barra muito forte para cá ou para cá, tá? Porque ele está no meio do caminho e está acima da minha tracejada. Eu preciso ver agora se essa tracejada ela é mais perto, né? Essas tracejadas, a linha tracejada ela é mais próximo do dia atual. As linhas que são sólidas, elas são mais longínquas, consequentemente elas não mudam. Porém, essas tracejadas elas podem ter uma atualização. Deixa eu ver aqui. Tem mesmo. Tem mesmo, de fato tem. Deixa eu só... Cadê você?
Não, não tem não. As tracejadas não mudaram. Tá? Não mudaram. Porém, ontem estávamos abaixo da tracejada. Olha lá, ó. Já estávamos fazendo a leitura para o rompimento do fundo. Nesse momento já não mais. Ok? Então agora vai ficar... O que eu venho aqui atualizar é a dificuldade que ele vai ter de fazer qualquer coisa. Ele está preso aqui, ó. E para isso, para ele sair dessa região, ele vai ter que fazer um movimento forte. Ou ele quebra esse vendedor, ou ele continua o vendedor. Mas o movimento vai ter que ser forte. Tá? Ele vai ter que fazer um rompimento, assim, ó. Tá bom? E aí, consequentemente, isso vai trazer só movimentos que são violinada, que são, pra mim, eu não chamo de violinada, né? Eu chamo de movimento em teste. Então ele vai testar, velho. Aquele já acabou de fazer, ó. Agora são 11h06, H4 fechou. Olha lá, ó. Primeiro H4 do dia fechou, que é esse aqui, ó. Ele testou, fez nada. Não fez nada. Nada. Fechou na mesma região de ontem. Olha lá, ó. Então a gente começa a criar uma caixa aqui, ó. Qual é o problema? Ele tem que fechar ou aqui para cima, ó, ou aqui para baixo. Tá? O problema é, fechar para baixo, a gente tem só esse espaço aqui, ó. Fechou para cima, a gente só tem esse espaço aqui, ó. Agora aumenta, né? O espaço de cima aumenta. Tá bom? Então, a gente vai ficar de olho, são nessas duas estruturas. Tá bom? Atualizando, então, o dólar. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. E hoje eu venho à tarde para a gente fazer a leitura do mercado completa. Até breve.